Agora sim. Bom, vamos dar início aqui, porque essa aula depois ela vai ficar gravada lá no YouTube, então eu consigo disponibilizar amanhã de manhã já o link, ou hoje de noite, dependendo do horário que me disponibiliza. A ideia aqui é que a gente traga sempre uma convidada para as aulas bônus, para que a gente traga um tema que foi bem importante nessa minha virada de chave na questão do posicionamento da minha marca, tá? A gente sempre fala que na sexualidade a gente tem ali ainda que desbravar um nicho que foi por muitos anos e até hoje, em algumas situações, ele é visto como um mercado negro, né? Onde só a mulher não pode ter acesso, né? E a gente luta ainda contra isso, contra essa questão de que a prostituição ou até mesmo a pornografia e agora os pedófilos, eles ganham muita força e a gente quer exatamente fazer um movimento contrário do bem-estar feminino sexual e da informação. Então, o processo de mentoria faz isso, né? Faz com que as meninas que estão em formação tenham uma consciência de comportamento e posicionamento nas redes sociais e na vida. E isso, através da imagem, também eu estou construindo, né? Eu não sou ainda uma pessoa super mega referente na questão da imagem, mas eu consegui conquistar grandes lugares e grandes contratos através da mudança de comportamento e da comunicação, e principalmente da minha imagem física. E aí, para esse encontro de hoje, eu trouxe a Sayonara, que a Sayonara é uma das donas e proprietárias da Entre Nós Estilo aqui de Floripa. Eu amo o trabalho delas, ela vai falar um pouquinho da história. E porque elas me inspiram muito, né? Porque às vezes a gente condiciona o crescimento, ou até mesmo a performance da marca, porque precisamos ser jovens, ou precisamos ter uma roupa tal, ou precisamos morar em tal lugar. E a Sayonara e a Kátia, elas trazem uma quebra de padrões no mundo do empreendedorismo, que eu admiro muito, e que a mulher ela pode gestar os seus sonhos e talentos, né, Saio, em qualquer idade, e sim, elas podem criar uma marca de muito sucesso. Então, Saio, é contigo, fica bem à vontade para começar. À medida que as meninas forem entrando aqui, eu vou pedindo para elas só colocarem a identificação no chat, mas aqui o espaço é todo teu. Seja muito bem-vindo. E, assim, enquanto eu for falando, pode me interromper, fiquem bem à vontade para intervir na minha fala, sem problema algum, né? Perfeito. Eu só gostaria de, antes de iniciar, ali que eu fiz essa apresentação, na qual estamos a Kátia e eu, né? Que somos nós duas, somos as sócias, e essa é um flashback, assim, de uma consultoria de estilo para uso de acessórios, e nós somos quem somos nós? Nós somos mulheres que buscam construir uma imagem bela, pode ser elegante, mas, assim, acima de tudo, carregada de intencionalidade, né? Mas antes de eu continuar ali a falar um pouquinho da marca, eu gostaria de fazer um pequeno parêntese, até para dizer assim que parece não, as coisas de fato não acontecem, não são só coincidências, né, Cris? Porque assim, eu antes de iniciar de criar junto com a Kátia a Entre Nós Estilo, eu fui professora, né? Iniciei como professora de criança pequena, e depois eu fiz a minha formação de mestrado e tal, fui dar aula na universidade. E vejam vocês que a minha formação, eu sou pedagoga de formação, mas o meu mestrado foi em gênero e sexualidade, né? Então, esse é um assunto o qual eu li muito, estudei muito na época do mestrado, e que bom poder... o que eu aprendi me acompanha, ele ficou inerente à minha pele, assim. Não consegui mais olhar as mulheres e os homens da mesma forma de quando eu fiz o mestrado, né? E, olha, a Juliana entrou, seja bem-vinda, Juliana. Desculpe o atraso. Não, tá tudo certo, meu amor, seja bem-vinda. Obrigada. Então, assim, diante desse parêntese, que eu acho que é importante eu falar, eu não sou uma consultora de sexualidade, mas isso no início dos anos 2000, eu fiz o meu mestrado e tive excelentes... A minha orientadora é uma historiadora, e é uma sexóloga, e é uma escritora, e que foi muito bom.
né, ter construído esse olhar e que hoje me ajuda muito nesse lugar que eu estou de sócia proprietária dessa marca, né? Então, eu vou passar aqui. Será que eu vou conseguir passar aqui, Cris? Sim, direto lá no Canva tu consegue passar. Uhum. Vou para o Canva? Isso, porque daí tu consegue passar. Ah, achei o Canva. Uhum. Então, né? Vocês estão vendo? Consegui compartilhar Sim. a tela, Uhum. né? Tá aparecendo vocês duas. Certo. Eu costumo dizer que nós duas somos duas mulheres guerreiras, como tantas, como a maioria das mulheres hoje, né? Acho que todas as mulheres são guerreiras, mesmo as silenciosas, né? Mesmo aquelas que não se colocam, muitas vezes o silêncio é a única arma que elas têm disponível no momento, né? Sim. E nós duas fizemos uma transição de carreira aos 50 anos de idade, né? Então, nós duas tivemos outras carreiras, e mais ou menos aos 51 ali, a gente teve coragem de fazer essa virada e decidir empreender, né? E aí, como as duas são apaixonadas pelo universo feminino, eu, de uma forma muito particular, por ter já estudado, né, sobre a questão da mulher, então a gente tinha já essa sintonia, nós duas, de gostar muito de colares, porque a Kátia já produzia colares, a Kátia foi bancária, a Kátia foi concursada do BESC, que é o Banco do Estado aqui de Santa Catarina, e ela trabalhou por muitos anos como bancária, e lá, como sendo bancária, ela fazia colar para ela, e aí as pessoas gostavam e pediam para ela vender, e chegou a um ponto que ela saiu, largou a carreira de bancária para viver e manter a família dela com a produção de bijuterias, né? E aí a gente, então, tem o acessório, para nós, ele tem um poder muito significativo. Além da nossa sexualidade, o próprio Freud, chega um momento que o Freud, em alguma passagem, e eu não lembro bem aqui, mas eu devo ter que me lembrar para falar, que ele faz uma associação do porquê as mulheres usarem colares, que era como se elas sentissem uma falta do órgão progenitor, do órgão que é para fora do homem, né? Que seria o pênis, mas isso é uma outra conversa, né? E aí a gente resolveu, então, investir nessa jornada de empreendedora, nesse lado feminino, para elevar e buscar autoestima, né? Oferecer autoestima e confiança e beleza para mulheres, diferentes mulheres, né? Deixa eu ver aqui, só para ver aqui. Aqui eu diminuí aqui um pouco para eu poder ficar olhando um pouco para vocês, até para assim comentar, porque aí é uma trajetória que, como todas as trajetórias, ela não se dá de uma forma linear e nem sempre muito fácil, né? Uhum. Então a gente criou a marca em 2018. Eu me aposentei em dezembro de 2017. Eu já era usuária dos colares que a Kátia produzia para uma loja do shopping, e lá em março eu me aposentei em dezembro, mas eu não queria, de hipótese nenhuma, ficar dentro de casa. Meu marido já havia pouco se aposentado, e eu tinha medo de como seria essa relação. Porque é engraçado, né, que logo que a gente casa ou vai viver junto com uma pessoa, a gente quer muito estar junto todos os momentos, né? Aí depois a coisa vai durando, eu fiquei 30 anos casada, e aí chega um momento que daí também a gente já está querendo... A gente não quer. Cadê o nosso espaço? A gente quer sentir saudade. Isso. Então, aí deu aquele medinho de ficar, e eu me achava que eu ainda tinha muita lenha para queimar, né? Para ficar em casa parada. E aí, em março, a gente resolveu criar essa marca de acessórios, criar um site de acessórios. A primeira coisa que a gente fez foi ir ao Sebrae, né? O Sebrae nos deu todas as primeiras orientações, inclusive a gente fez um plano de negócios, nos orientou, tal.
E aí, em julho, olha como a gente abriu a marca em março, lá no Sebrae e tal, mas só em julho que a gente conseguiu colocar no ar o site e o Instagram. E a gente jurava que nós íamos enriquecer, a Kátia fazendo as peças e eu correndo para ir no correio colocar as caixinhas com os colares que a gente venderíamos, né? Aí não aconteceu vendas, acontecia esporadicamente, eventualmente aconteciam vendas pelo site. E aí também a gente começou a vender muito no WhatsApp e no Instagram, inicialmente para as pessoas que já nos conheciam, né? Como a gente está em Florianópolis, né? Embora seja uma capital, ela não é uma capital muito grande, ela é uma capital ainda que preserva alguns rituais, digamos assim, de uma vida mais interiorana, né? E aí a gente começou a vender, a Kátia ficava na casa dela, onde tinha o ateliê, e as peças prontas vinham para o meu apartamento, que é no centro aqui de Florianópolis. E aconteceu, começou a vir muita gente passear aqui, o condomínio já estava meio me questionando, né? E nós resolvemos, assim, abrir um espaço físico, que já tinha sido nosso desejo, não uma loja, nunca queríamos uma loja. Queríamos sempre um espaço físico onde nós pudéssemos estar juntas para poder discutir, criar juntas e receber as pessoas, porque nós, antes de ter esse espaço, e estou falando isso do antes pandemia, a gente costumava fazer eventos 2 ao ano, alugávamos um espaço e a gente apresentava a coleção, que era uma coleção outono e inverno, e depois uma coleção primavera-verão. Então, em março... Peraí. Deu. Entendeu? Era em março e em novembro nós fazíamos um grande evento, alugávamos espaço, oferecíamos ali um espumante, enfim. E aí veio a necessidade da gente, então, criar esse espaço e alugamos uma sala comercial, não era loja, é até onde é hoje, que ali era para criar as peças, o ateliê e o nosso showroom. E receber um espaço para receber as clientes, para um café, um chá, um espumante. Só o que aconteceu? Segunda, a gente pegou a chave, terça, o pintor foi ver, quarta, fechou a cidade inteira. Acho que a pandemia. Inteiro, por conta da pandemia, né? Ou seja, todo o dinheiro que a gente tinha, um pouco de dinheiro que a gente já vinha conseguindo juntar para investir, foi indo, né? Porque aí não conseguíamos abrir. E aí a pandemia e esse espaço que foi criado e a gente teve que mantê-lo vazio, ele nos obrigou a encontrarmos formas de sobrevivência da marca, né? Nós e todos os brasileiros, de alguma forma, né? Então, assim, foi muito desafiador, muito desafiador. E aí a gente começou a investir nas lives de venda, mas a gente não conhecia ninguém que fizesse lives de acessórios. Então, a gente não sabia como que era isso. Daí, nós inventamos, vamos botar lá uma camiseta e vamos vender os colares. E deu certo. As pessoas, eu acho que estavam com uma certa necessidade naquele momento, e elas trabalhavam muito online, reunião online, né? E aí a gente teve que nos reinventar. Então, assim, naquele momento, foi o que a gente encontrou. Quando abriram, assim, eu lembro que quando começou a abertura dos espaços comerciais, eram primeiro as galerias, nós éramos prédio. Quando abriu o prédio, mas não podia, era só portaria, a gente entrava para dentro do prédio e a Kátia pintava, o pintor também topou ir com a gente, e a gente não fazia stories para ninguém se apavorar. Meu Deus, elas estão na rua. A gente foi de qualquer jeito. E é legal tu trazer essa história, Saio, porque tanto a Michelle quanto a Ju, elas são pessoas que têm pessoas trabalhando junto com elas no atendimento ao cliente final, e elas
a Michelle, cada uma com a sua realidade, mas elas também estão num processo de transição e de visibilidade da marca, mas muito voltado primeiro para o nome delas, no sentido de não só vender a marca, mas a conexão com elas, né? Que é isso que a gente trabalha aqui. E uma das coisas que me chamou muita atenção na Entre Nós Estilo é a Sayonara e a Kátia. Então, uma das coisas que eu quis trazer tu aqui para falar para as gurias é que, se a gente for buscar hoje referências de acessórios, a gente vai ter pessoas em Floripa, em qualquer lugar do mundo, né, que conversem. Mas o que me faz querer aprender sobre acessórios ou, né, mudar meu visual, e vocês têm um nicho de cliente, um nicho de cliente de mulheres maduras, é o visual, e vocês venderam vocês. Isso, para mim, essa imagem está muito clara, assim, eu queria que as gurias observassem isso. Tem, sim, uma trajetória, tem tido uma história aí muito bacana, mas elas vendem muito, gurias, se vocês forem olhar no Instagram da Entre Nós, elas se vendem muito, né? A imagem delas aparece o tempo todo. A Saio vai explicar um pouquinho como é que funciona essa sociedade na questão de quem é habilidosa com o quê, para não haver o conflito também. Mas, assim, fica muito claro que a Entre Nós é onde elas estão. Não é só nessa sala, né? Que a princípio a gente, né? Quando a Sayonara falou de alugar sala e a pandemia parou, poxa, não vai existir mais a Entre Nós. Muito pelo contrário, é onde elas estão, a Entre Nós Estilo está, que é isso que para mim é muito importante como marca, né? Eu não posso ficar fixa num lugar, refém do produto só. A cliente entende, ela quer o meu trabalho, ela quer a minha consultoria, porque eu me faço muito presente na frente da marca, né, Sai? Eu acho que isso para ti ficou muito claro de 2021 para cá, né? Sim, e assim, ó, até eu aproveito para parabenizar a Juliana, a Michelle, todas as meninas que não estão hoje, agora presentes nesse momento, mas que provavelmente vão assistir a aula gravada, porque assim, ó, o que tem nos salvado ao longo desses anos foram todas as formas de estudo que a gente encontrou, né? Eu estudei muito nesses 5 anos, a gente tem 5 anos de marca, fizemos agora em julho. Agora, nesse mês. Foi muito estudo, foi muito estudo. Quando a gente iniciou, eu não tinha ideia do que era o Instagram, e eu era responsável por isso, né? Pela ferramenta. E aí, assim, fui atrás, fui aprender, e ali eu aprendi que pessoas se conectam com pessoas. Gente, essa é a frase mais, acho que, desgastada, falada aqui nesses espaços, né? De aprendizagem online, mas não pode ser mais verdadeira, gente. De fato, é isso que acontece. Pessoas se conectam com pessoas, e a gente foi muito no intuitivo, mas graças a Deus a gente aprendeu sobre isso, né? Mas foi muito intuitivamente que a gente acabou entrando nessa questão de cuidar da nossa imagem, né? Isso. E aí, aqui, ó, vou continuar, que até a Cris pediu para falar, né? Quais são os nossos papéis? É muito difícil uma sociedade, né? Agora, há pouco, antes de entrar aqui, a Cris e eu, a gente estava falando que uma sociedade é um casamento sem sexo, que é a melhor parte. A gente não tem, né? A melhor parte a gente não tem. Mas, enfim, a gente tem muito respeito e muita admiração. E eu acho que não é só por isso que a gente tem dado certo. Eu acho que isso são critérios ou pressupostos de qualquer relação. Seja de homem ou mulher, seja na amizade. E eu, após assim, ter tido um casamento de 30 anos, claro que o amor, o tesão são fundamentais, imprescindíveis. Mas eu acredito muito que a admiração pelo outro e o respeito nesse sentido, não aquele respeito da gente baixar a cabeça, não aquele respeito autoritário, né? Respeito pelo viés da admiração mesmo. Eu acho que isso contribui sobremaneira para qualquer tipo de relação, né? Nossa relação, eu e a Kátia, é muito pautada nisso. E, além disso, a gente tem
papéis muito bem definidos, muito, muito claros, assim, ó. A Kátia, ela é a artesã da dupla. Não me deem 2 alicates na mão, eu até levo uma tarde inteira. A Kátia pega aqueles 2 alicates para pá, ela faz, ela arrebenta ali, ela cria, não tem o que ela não faça. Então, o que ficou já definido desde o início foi uma definição de papéis quase que natural. Quando nós colocamos no papel, e eu acho que quem tem sociedade, ou mesmo quem não tenha, mesmo quem seja sozinha na sua marca, eu acredito que é fundamental você materializar no papel, ou na escrita, ou no tablet, mas assim, ó, tem que ter registro. Sim. Né? A gente tem que deixar marcas, né? E eu costumo dizer que a gente deixa marcas nas pessoas, na alma, no coração e na história, pelo registro, de alguma forma, o registro escrito, né? Sim. Então, assim, ó, a Kátia, ela é responsável pela criação e pela produção de peças. As coleções, essa pesquisa, a gente faz juntas. Legal. Eu contribuo, digamos que assim, uns 40% na pesquisa e os 60% é da Kátia. Entendeu? E eu sou responsável pelo resto, pelo marketing, pela administração. Na administração entra o financeiro, enfim, fazer todos os contatos, todos os arranjos e tal. Como eu tenho mais facilidade no falar, no me comunicar, até por uma questão profissional, como professora aposentada que sou, eu fiquei naturalmente responsável por essa parte. A Kátia também se coloca, participa das lives e fala, mas assim, ó, não é aonde ela sente prazer em atuar. Entretanto, as decisões nossas são todas tomadas em conjunto, seja financeira, seja na escolha de uma peça. Então, assim, a gente tem, cada uma atua numa área ali muito própria, mas decisões importantes, decisões finais são tomadas em conjunto, né? E assim, ó, a Kátia nunca me pediu, quando eu chegava no início, todo final de mês, ó, eu queria fazer a prestação de contas, ó, a Kátia disse, eu confio em ti, não, mas a gente vai, vamos lá. Então, é muito divertido também, né? Eu acho que esse respeito dá espaço a essa coisa da diversão. E também porque eu sou uma pessoa, e a Kátia acho que também é, mas eu sou uma pessoa que, onde eu não puder rir, eu não me demoro. Então, isso para mim é muito importante, né? E aí a gente foi meio que transformando a nossa imagem também em função disso, porque, como a Cris falou, a gente ia vender acessórios, mas a gente não tinha dinheiro para pagar uma modelo para ser a nossa, fosse divulgar a nossa marca. Exatamente. Transformando somos blogueiras da nossa marca. Né? Exatamente, eu trago isso para elas nas aulas, sai, é legal a gente trazer, vocês são as influenciadoras da própria marca. E isso traz identidade, isso traz conexão com o cliente. E Ju, eu falo sempre isso porque eu aprendo muito, né, de quem eu consumo. Então, assim, esse colar aqui maravilhoso é delas, mas assim, o que eu quero dizer, elas trazem, se vocês forem depois olhar o Instagram delas, eu vou passar ali entre nós, cara, é elas, entendeu? É elas no real. Então, a cliente, ela nem se dá conta que está comprando o produto. Ela está comprando o sorriso da Sayonara, ela está comprando a habilidade da Kátia, porque quando você chega lá no presencial, porque no Instagram elas são maravilhosas, né, super presentes e organizadas, mas quando você chega lá no showroom, no espaço, né, é tudo muito verdadeiro, que é isso que eu sempre preservo no atendimento da minha cliente, né, eu de tanto observar pessoas que eu gosto de ir, eu sou uma pessoa que vou, né, agora com um pouco menos frequência por causa das mentorias, mas eu sempre ia lá no showroom. Eu gosto de observar, eu gosto de ver os lugares que eu sou bem atendida. Então, tanto no café, no espumante, na disposição das peças. Então, tu pensa, eu quando fui lá, e a Sayonara sabe disso, porque ela brigava comigo, o que é que você está vindo aqui sem nem um colarzinho? Eu não era uma cliente alvo delas, nunca fui.
Mas eu gosto tanto da comunicação delas que eu não só indico, como eu compro, como a minha mãe se tornou uma das melhores clientes, né, Sai? Minha mãe tá em outra cidade. E é isso que às vezes a gente tem que entender no atendimento a cliente. Ai, Cris, mas esse perfil nem é meu. Cara, mas dá o teu melhor, porque essa cliente, ela vai te indicar, ela vai te trazer outras pessoas, e ela vai ser uma das fãs número 1. Eu sou fã número 1 das gurias aqui, porque elas se sobressaem, né, nas dificuldades, coisas que eu ainda não sei, elas já estão nas redes sociais há muito tempo. Então, não, e Cris, as nossas parcerias, a gente fez muito importante. As primeiras parcerias que a gente fez foi contigo, lembra? Isso aí, exatamente. A gente olhou uma para outra, não sei fazer, eu também não, mas vamos aprender juntas. E aí eu ia para lá, na época que elas começaram a fazer live, eu tinha que clicar o botão. As primeiras lives você ficava nos auxiliando lá, verdade. Então, na verdade, até para vocês entenderem por que eu trouxe, Andressa, seja bem-vinda, por que eu trouxe a Saio aqui, mais do que se vocês forem lá, vocês vão ter vontade de comprar as peças e elas também, no sentido da consultoria. Mais do que trazer uma consultora de estilo, né, de acessórios, é entender o quanto elas se fazem presente e quanto elas encantam a cliente dela pelo fato de serem elas mesmas, né? E as duas aqui, como eu convivo com elas, né, não todos os dias, mas eu tenho uma convivência saudável, as duas passaram por perdas muito grandes nos relacionamentos pessoais, né? A Kátia por uma separação e a Saio ficou viúva. E isso conectou, não que elas vendessem isso, mas isso, para quem estava muito próximo das clientes, conectou. Então, assim, nós somos mulheres, a gente não deixa o CPF em casa para o CNPJ atuar. Então, elas são, para mim, um dos maiores exemplos, assim, de reinvenção na pandemia, de ressignificação nos relacionamentos, quando a gente fala de sexualidade, né? E isso conecta com as clientes veem vida real na Sayonara e na Kátia, que é isso que eu quero sempre trazer pessoas com isso, vida real, e que estão construindo o seu nome. Ainda não estão milionárias? Não, ainda não estão milionárias, mas elas têm uma marca forte com as clientes, né? Elas entregam hoje em todo o Brasil, né, Saio? No Brasil. Aliás, temos clientes maravilhosas em Belém do Pará, temos clientes assíduas de Belém do Pará. E quem aqui é de Belo Horizonte também, nós temos muitas clientes de Belo Horizonte, do interior, de Minas Gerais ali, tem Poços de Calda, onde tem aquela fundação que faz uns MBAs maravilhosos, enfim. Nós temos várias clientes do interior de Minas e de Belém do Pará, nós temos 4 clientes de lá. Exato, porque a Saio estudou muito essa questão da escala, gurias. Ela entendeu que o nicho dela tinha em Floripa, tem um número de mulheres aqui que compram e frequentam o espaço e tal, mas ela não se limitou no sentido de dizer assim, ó, eu e Kátia, né, hoje aposentadas e agora empreendedoras, a gente não vai se limitar numa venda local. Que é isso que eu também desafio vocês na mentoria, vocês sabem, né? De quanto a gente está propagando o nosso conhecimento, aqui as gurias estão treinando para vender o serviço, mas também o produto. Quanta cliente, né, tem nesse Brasil que gostaria de ser atendida por uma de nós, né? Porque se identificou com a fala, com a abordagem, com o profissionalismo, com a elegância. Tem mulheres extremamente elegantes que só compram de outras mulheres elegantes, né, Saio? Sim, sim. Eu acho que tem a ver também, né, Cris, com a questão da verdade que a gente carrega, né? Por exemplo, assim, eu em 2011, eu ainda não tinha marca, eu ainda era professora universitária, e eu tive câncer de mama. E eu fiz uma adenomastectomia, eu tirei as 2 mamas e fiz a reconstrução das mamas, isso tudo antes de fazer a quimioterapia. E eu saí do hospital com 2 drenos, né, enormes, assim, inchada, gente, meus peitos saíam do queixo, assim, quando eu cheguei em casa, já estava saindo daqui. Eu nunca deixei de usar colar. Nunca. A minha mãe, já com quase 80 anos, ela veio me cuidar, era eu, meu marido, a minha filha na época tinha 15 anos, a minha mãe veio para ajudar. Eu tinha um cabelão, eu já cortei o cabelo curto, porque eu sabia que depois eu ia fazer químio, e a minha mãe ia me dar banho, como que ela já uma senhorinha ia lavar aquele cabelão, né?
Então, já cortei ele antes de fazer a cirurgia. E assim, ó, eu levantava, a gente ensacava, a gente chamava os cachorrinhos, né? Que eram os drenos, né? Botava na sacolinha, tomava banho, e eu dizia, eu não podia levantar os braços, eu dizia, mãe, coloca o meu colar, coloca o colar. Eu tinha que andar de colar sempre, no pós-cirúrgico. Aí eu vi a Cris chegar lá sem colar, eu queria matar a Cris, né? De que é isso, Cris? Como não? Então, assim, o colar, para mim, ele faz parte. E eu uso óculos e uso colar, e é isso. Eu também, Michele, também me sinto assim, nua, sem acessório, né? Mas, assim, então é essa a verdade. Para mim, é muito tranquilo falar de acessórios, de como usar, porque isso, para mim, acontece, eu uso diariamente, né? Então, acho que essa verdade, ela também vem por meio da segurança que a gente tem daquilo que a gente fala, daquilo que a gente acredita, né? Sim. Então, isso a verdade, ela é muito aliada da gente na hora de fazer essa conexão, né? E é legal a Saia ter falado dessa questão do câncer de mama, gurias, porque a nossa conexão começou justamente daí. Por indicação e por conexão da minha dentista, né, Dani. A Dani me convidou, né, sabendo que eu estava começando com a área da sexualidade em 2018 aqui em Floripa, não conhecia muita gente, por isso as conexões é importante. A Dani falou, vamos comigo numa palestra que vai ser numa boutique para te conhecer uma mulher que vai falar sobre o câncer de mama, que eu acho que tem tudo a ver com o teu trabalho de sexualidade. E eu fui como ouvinte. Lá eu não tive, naquele primeiro momento, de fazer a venda do produto, muito menos fazer a minha palestra, mas eu entendia que era importante eu me conectar. Era numa boutique super conceituada, né, a Arigatô na época. Então, ali eu fiz muitas conexões de ticket alto, né, não só do produto, mas de eventos. Então, ali a Sayonara foi a primeira conexão. Então, é importante vocês estarem atentos a esse tipo de movimento com empreendedoras locais, porque hoje muito do que eu tenho é graças a essa conexão com a Dani Maragoni, que é uma dentista que faz um movimento absurdo com mulheres empreendedoras aqui em Floripa, e com a Sayonara e com a Kátia, né, que a gente acabou conhecendo outras pessoas. E nesse ano, acho que para brindar esses nossos 5 anos que a gente se conhece, mais ou menos, a gente fez o evento Saia Godê, que foi a gente conversando, né? Precisamos retomar os eventos. A Sayonara me chamou lá no ateliê. Eu falei, por que a gente não faz um evento tipo Saia Justa? E aí, a gente conversando com uma outra que é consultora de imagem, visagista super famosa aqui em Floripa, ela disse, vamos botar o nome de Saia Godê. E o nosso evento foi um sucesso, né, Saio? Porque a gente teve um número limitado de pessoas, porque a gente, né, o evento não comportava tanto, mas vendemos ingresso, tinha espumante, teve uma repercussão de clientes, muitas clientes dali, para mim, vieram como consultoria e depois a venda do produto. Então, olha só como é importante o networking local. Ele nos fortalece, né? Então, a gente não está sozinha, né? Não, e todas as meninas, todas as empresárias são de serviços e produtos totalmente diferentes do que eu faço, né? Mas a diferença, e aí voltamos para o assunto que é essa aula de hoje. O meu posicionamento, a minha marca foi trazendo credibilidade para elas, porque o nicho do produto erótico, ele não tem credibilidade no mercado, a gente sabe disso. Mas eu, por sempre trazer esse posicionamento de consultoria, de bem-estar, foi com que as meninas foram sempre me trazendo em evidência. Nunca me anunciaram num evento como uma vendedora de sex shop, que é isso que, para mim, é o maior prêmio da minha trajetória, né? Então, assim, a gente saber que a gente pode chegar em lugares maravilhosos, ao lado de mulheres empreendedoras maravilhosas na região, sem sermos diminuídas, né? Porque isso é um posicionamento nosso, e não dos outros. Ah, todo mundo tem que entender. Não, ninguém tem que entender nada, porque as mulheres têm muito tabu e preconceito com a sexualidade. É o nosso posicionamento que nos leva a lugares, e a lugares inacreditáveis, né? Lugares que a gente jamais imaginou, em mesas que jamais a gente imaginou sentar. Então, a Saio veio para falar sobre isso, justamente para como que a gente se conecta e como que ela também traz muita força para a marca dela, né? Vocês sabem, eu bato muito nessa tecla na mentoria. Vocês podem muito mais, vocês podem subir em palcos que vocês nem acreditam.
porque a gente precisa elevar a sexualidade para um nível de saúde e bem-estar feminino, que é o que eu faço isso já há 5 anos. Saio, vamos lá que nós temos 15 minutos na nossa aula ainda. Tá, vou aqui, mas não vou demorar muito, não. O que eu gostaria de falar sobre posicionamento, né? Como a vida, de uma forma geral, ele é um jogo, né? O posicionamento, a gente constrói a nossa postura. Dá para vocês enxergarem a tela ali do slide? Sim, então, linda. é uma coisa que, como toda construção, ela vai sendo ampliada, né? A gente inicia uma construção lá com um tijolinho de cada vez, mas é importante a gente ter essa questão do autoconhecimento para a gente poder ter um posicionamento claro e saber aonde a gente está, né? Não que a gente vá ser uma em cada momento, não é isso. Mas a gente ter clareza de que formas eu vou usar para me conectar com as pessoas, né? Mas, assim, para eu poder me posicionar, e isso para mim e para a Kátia, enquanto marca, foi uma das coisas mais difíceis da gente construir. Foi o nosso posicionamento. Então, quando no início, assim como a gente precisava de dinheiro, e continuamos precisando, não é que a gente não precise mais. A gente gosta. Mas, assim, tinha assim, ó, uma feirinha na esquina da praça, vamos lá vender. Aí a gente ia, montava, a gente não vendia, porque assim, a pessoa que estava ali, ela até achava bonito, mas ela queria comprar algo que fosse de R$5. Entendeu? De R$10. E não era essa cliente, sem julgamento nenhum. Mas quando a gente criou nosso plano de negócio, quando a gente resolveu investir nisso, a gente tinha uma persona já criada. A gente queria saber para quem a gente ia vender. Eu lembro que uma vez, assim, quando a gente entendemos o outro momento, que foi a precificação, a minha mãe estava aqui, ela disse, mas isso está ficando muito caro. Eu digo, mãe, se tu está achando caro, você não é a nossa cliente. Mãe, trata de melhorar isso aí. Então, assim, isso é importante, isso faz parte do posicionamento. Isso aí. E foi muito dolorido para a gente. Foi assim, foi bem dolorido a gente se posicionar. E eu lembro ali, logo que a gente alugou o espaço do showroom, chegou uma vez, assim, o primeiro Natal que nós estávamos ali, gente, e não tinha, a gente sem grana e tal. Daí eu sei que a Kátia apareceu do Tudo 10 com uma árvorezinha de Natal, assim, desse tamanho do Tudo 10. Aí ela chegou e disse, olha, eu trouxe para nós. Eu digo, Kátia, não. Não, é o fim, porque assim, a gente quer vender um colar, digamos, de R$150 e vamos botar uma árvore de Natal de R$10. Então não bota nada. Mas isso é puro aprendizado. Porque assim, ó, isso passa pela escolha do papel higiênico que tu vai pôr na sala. E a gente ainda tem que aprender muito mais, porque tem coisas que as nossas pernas ainda não dão conta. Mas tranquilo, né? Então, assim, é muito importante a gente compreender quem a gente é. E eu acho que vocês que falam sobre sexualidade, e eu me sinto muito à vontade de dizer sobre isso, porque eu tive uma criação fora da curva na questão da sexualidade. Eu tive um pai e uma mãe que foram casados 50 anos, só se separaram com a morte dele, e o meu pai foi um homem que foi 50 anos apaixonado pela minha mãe. Apaixonado pelo corpo dela, achando ela linda, maravilhosa. Ele dizia que ela era muito mais bonita do que eu e a minha irmã, e que ela era muito mais vaidosa do que nós. Ele sempre foi muito apaixonado por ela. E eles tinham uma relação sexual para a época, hoje eu vejo que fora dos padrões. E eu nunca vou esquecer, eu quando adolescente, eu estava no ensino médio, eu acho que era 2º ano do ensino médio, que começaram a se falar alguma coisa de sexo e tal. E eu, na escola, falaram isso, tal, e eu cheguei em casa na hora do almoço, todo mundo conversando, e eu disse, pai, eu estou tendo aula de sexo na escola, me diz uma coisa, de 0 a 10, que nota você dá para o sexo no casamento? E ele me olhou bem sério, disse, de 0 a 10, e eu disse, ele disse assim, eu dava 20. Olha. Então, assim, para ele,
para nós, na minha casa, com ele, assim, falar de... Mas isso foi comigo, a minha irmã já não tem essa... Não teve, não captou essa mesma forma de... Sim. Então, para mim, isso sempre foi muito fácil. E eu sempre fui muito julgada por falar disso, sabe? Assim, livremente, de falar... E até por ser professora, né? Tem aquela coisa que uma professora vai falar sobre sexualidade, sobre sexo, né? Mas pior que isso, Cris, no meio das amizades, assim, Sim, sabe? De ter olhar torto, ai, ela fala isso na frente de qualquer uma. Então, assim, ó, eu sei o quanto é difícil de se colocar, muitas vezes, em determinadas rodas, mas, ao mesmo tempo, o quanto é importante que isso se faça, né? Hoje a gente já sabe disso, né? Sim. Então, ainda assim, voltando para a questão do posicionamento, eu acho muito importante a gente se autoconhecer. E eu sugiro que a gente faça esse exercício, e eu acho que todas nós, de tempos em tempos, deveríamos fazer, se olhar no espelho, né? Tem a música do Oswaldo Montenegro, né? A Lista, se vocês não conhecem, eu sugiro que vocês ouçam essa música, que tem uma letra de uma profundidade, ela é pouco divulgada nas rádios, mas se vocês forem no YouTube, ali no Google vai ter, e ele diz, né, faça uma lista, o nome da música é A Lista. Ouçam essa música, e tem um momento, tem um verso da música que ele diz, né, aonde você se reconhece, na foto antiga ou no espelho, na imagem do espelho agora, né? Porque a gente muda, graças a Deus a gente muda, que coisa boa que a gente tem essa possibilidade, né? Então, assim, ó, se olhe de tempos em tempos, se olhe no espelho, se conheça, você se reconhece, né, naquela imagem que está aparecendo ali, né? E aí pensa, o que eu quero passar, que mensagem eu quero passar para essas pessoas com as quais eu convivo, as quais estão me ouvindo, né? O que eu quero dizer, o que eu quero falar para elas, o que a minha imagem quer falar, né? Porque, assim, ó, a Cris diz muito isso, e eu gosto dessa frase da Cris, como que é o que eu faço, que imagem eu passo antes de eu falar, né? Uma coisa assim, que eu acho que até peguei essa tua frase, né? E embora a imagem seja o nosso cartão de visitas, que vai te dar credibilidade, respeito ou não, ela não se sustenta se não tiver conteúdo por trás. Sim. Né? Então, assim, ó, são as duas, né, são duas questões muito importantes, tanto essa imagem como o recheio que a gente tem, né, o conteúdo que a gente tem, porque é muito importante uma imagem, mas ela também é muito importante a gente ter o conteúdo, né? Sim. Ter o domínio, conhecer sobre o que você fala, ter segurança. E claro que quando você se conecta com as pessoas, fica muito mais fácil de acontecer, né? Exatamente. E também, vocês podem me interromper, tá, gente? Aí eu gosto de fazer esse jogo, né? De listar, de fato, pegar papel, caneta e listar, né, o que a gente vê de melhor na nossa imagem refletida no espelho. Listar o que eu tenho de melhor, né? Observar, estudar, né? Como que eu posso favorecer a minha imagem? De que forma eu posso favorecer a minha imagem como autoridade naquilo que eu vou falar? Eu lembro que quando eu estava na universidade, eu dava aula de sociologia, a gente tinha um projeto de extensão, e nós trabalhávamos com uma escola pública bem pobre, e a gente trabalhava contraturno com um grupo de adolescentes que era sobre empregabilidade. Então, eles assistiam várias aulas, né, sobre como conquistar o primeiro emprego, tinha vários setores, tinha administração, tinha psicologia, né? E nós entrávamos com essa parte, assim, esse perfil, né, de que postura eles teriam na hora de fazer uma entrevista para ser selecionado ou não no primeiro emprego. E aí a gente falava da imagem. Sim. A gente falava da imagem. Se você vai, a gente tem que entender da nossa imagem, né? Eu não vou
eu não vou para uma seleção de emprego, uma entrevista de emprego, com uma roupa toda justa, entendeu? Não é o momento de eu ir ali. Né? Aquela coisa muito justa, muito degotada, muito recortada. Nossa, que legal para você ir para uma balada, para você ir para noite, para você ir para o encontro que você quer mostrar a sua sensualidade. Uhum. Não é o momento, né? Numa questão de emprego. Então, a gente trabalhava isso desde aquela época. Né? A imagem ela chega na frente da gente, ela antecede a palavra, né? E aí também veja assim, ó, o que a gente pode melhorar. Qual é o lado, né? Eu tenho um nariz que eu não gosto do meu perfil, tem um lado que eu não gosto de aparecer. Alguém uma vez se deu conta. Se você já viu que você e a Kátia, vocês sempre estão na mesma posição na hora de tirar foto, é óbvio, a gente não gosta do nosso nariz, então tem. Então, assim, a gente tem que entender o que não nos favorece muito, para a gente poder investir nesse favor. Por exemplo, se é uma questão da fala, né? Me incomoda, às vezes, eu ver alguns erros na fala de pessoas que estão num lugar público, numa posição pública, né? Uhum. Então, cuidado, assim como tem um cuidado de estar... não vou para uma entrevista, não vou conversar com uma pessoa, não vou tomar café com a minha amiga com as unhas sujas, né? Eu não estou falando de roupa cara, sabe? Não. Nossa, me deem, assim, R$100, eu vou na Riachuelo e eu juro que eu saio com um look lá maravilhoso. Olhar, não é questão de dinheiro. Exatamente. Mas é o cuidado com a imagem. Eu me cuido, como que eu vou cuidar do outro se eu não sou capaz de cuidar de mim, né? Então, são essas coisas. E, assim, ó, não dá para a gente olhar, achar legal, eu tenho as inspirações, até tem perfis no Instagram que a gente quer modelar, que a gente quer seguir, mas, assim, vamos modelar, tudo bem, mas adequar a nossa imagem, adequar o que eu quero passar, né? Porque nós somos únicas, a gente não vai conseguir copiar o outro, né? Então, assim, ó, o que é o posicionamento e a imagem? Eu costumo dizer que é ser atraente antes de falar. Uhum. Mas, assim, ao falar tem que ter cuidado, né? Uhum. Mas, acima de tudo, tem que ter domínio, a gente tem que dominar o que fala, né? Tem que se apaixonar por aquilo que vocês vão vender, por aquilo que vocês vão apresentar, porque é delicioso quando você vê que, por meio do seu trabalho, você está ajudando pessoas, né? Isso é muito gostoso saber disso, né? Exatamente. Então, assim, ó, a gente procura muito essa questão da imagem atrelada ao posicionamento. E eu confesso que, para nós, enquanto marca, foi o mais difícil, foi a gente construir o nosso posicionamento, e volta e meia a gente ainda resbala. Volta e meia se perde. Volta e meia a gente se perde. Que é aquilo que a gente falou uma vez, lembra, Sá? Eu falo isso para elas na aula também. Nós nos encontramos num evento aqui bem legal, inclusive, inauguração de uma parte nova da estética. As meninas estavam, né, a Sayonara e a Takati estavam lindas, mas elas ficaram dedicadas o dia inteiro, elas investiram para estar lá, e, resumidamente, o que elas venderam ali, mesmo que tenham feito networking, não valeu tanto. E aí eu digo para elas, não esqueçam do custo, quanto custa a hora de vocês, para vocês não caírem mais nesse tipo de negociação. Porque quando a gente entende quanto que eu produzo, quanto que vale a minha hora, né? Até na produção, na criação de um conteúdo, de uma live, de uma aula como essa aqui, eu não entro mais em qualquer lugar. Não é porque são de 6 snob, meninas, é porque o meu conhecimento hoje, ele vai... Tu vê, nós estamos aqui entre 4 e 5 mulheres, né? Na mentoria eu tenho 10. Então, eu estou em 10 estados diferentes. Eu já fui, que nem a Sayo falou, de ir em feirinha, de exposição em salão, fiz muito, muito, muito isso, vendi até. Mas hoje eu aprendi que o meu conhecimento pode desbravar as fronteiras dessa cidade onde eu moro.
Então, entre eu estar expondo em algum lugar e eu estar dando uma aula, estudando e criando conteúdo para as redes sociais ou até mesmo para o meu YouTube, eu não negocio mais, porque a gente aprende a calcular, né, Saio? Que é isso que de vez em quando a gente dá uma Eu vou... Claro que a gente resbala, com certeza, mas é bem isso. E, por exemplo, assim, eu hoje estar aqui, a gente não estou recebendo financeiramente por estar aqui, mas é um prazer, eu estou falando do que eu gosto, eu estou aqui, estou criando conexão, estou com a Cris, que é uma pessoa que eu admiro, que eu confio, que a gente troca muito, então, assim, estou dando o meu melhor, é uma delícia estar aqui. Agora, você se preparar para ir para um evento, achando que você vai bater uma meta, vou vender tal, e não, eu digo assim, poxa, eu podia estar estudando, né? E eu acho que aí quem participa dessas mentorias, e eu também tenho, eu também sou mentorada, né? Que delícia que a gente pode saber assim, ó, poxa, isso eu sei que não dá certo, elas já contaram que não dá certo, então vou pensar de outro jeito, né? Vou poupar o meu tempo, exatamente. Porque a tendência é a gente volta e meia escorregar, né? Mas vamos, né? Exatamente. Um dia a gente aprende, né? E aqui... aqui eu acho que eu pulei uma partezinha, deixa eu voltar aqui. Ai, meu mouse. Volta aqui. Aqui, meninas, eu fiz questão, como vocês trabalham com sexualidade, eu fiz questão de trazer a Simone de Beauvoir, é uma filósofa, uma historiadora, talvez vocês já tenham ouvido falar, eu estudei muito sobre ela é francesa, e ela é considerada um referencial no estudo do feminismo. E ela tem clássicos, né? Livro dela, livros e tal. Ela é uma figura bem icônica, que vale a pena estudar um pouquinho sobre ela. E essa é uma frase clássica da Simone de Beauvoir, né? Quando ela diz que nada nos defina, que nada nos sujeite, que a liberdade seja a nossa própria substância, né? E ela diz outra frase que eu amo de paixão, ela diz que a gente não nasce mulher, que a gente se torna mulher, não nascemos mulher, a gente não nasce mulher, torna-se mulher. Então, são as nossas histórias que nos tornam mulheres, né? E a gente daí pode escolher que mulher eu quero ser. Não é fácil, as escolhas nunca são fáceis, nunca são fáceis. Eu estou aqui terminando essa aula, eu tenho que escolher se eu vou visitar a minha gata idosa que está na UTI, se eu vou ter coragem de visitá-la ou não, é uma escolha, né? Então, assim, a vida da gente é cheinha de escolhas, e que bom que é assim, né? Que bom que a gente possa escolher sempre. E a Simone de Beauvoir, ela diz isso, a gente não nasce mulher, a gente torna-se mulher. Então, a gente pode construir a nossa imagem, o nosso posicionamento, da forma que a gente... a partir das nossas possibilidades, mas estudar, ler, trocar, fazer network, nossa, isso nos ajuda muito, né? E aí, por fim, né, eu gostaria de deixar aqui os contatos, os nossos contatos, WhatsApp, e-mail, nosso Instagram. Quando vocês estiverem por aqui, Florianópolis, vão nos visitar no nosso espaço. A gente fechou 5 anos, estamos no momento de reestruturação, né? Estamos com um projeto que vamos ver se a gente... Alguns projetos novos, que vamos ver se a gente consegue colocar em prática, mas é isso, né? É muito bom estar entre mulheres para trocar, para dividir, e... Nossa, é muito bom poder trocar e crescer junto com outras mulheres. É isso aí, Saio, muito obrigada. Eu, na verdade, quando eu escolhi para você vir falar, é justamente para poder contar essa história e para poder contar para as gurias um pouquinho, mesmo para quem vai assistir depois gravada, a importância do networking, mas aquele networking que faz você crescer, né? Então, a Sayonara e a Kátia, elas têm muita participação no meu crescimento, né? Mesmo quando eu trabalhava ainda como marquê, elas traziam como parceira, como elas me trouxeram muitas clientes de peso
na época com a Marquei, depois que vieram como sexualidade. Então, a parceria local nos fortalece no sentido da gente se posicionar em determinados lugares. Eu entrei em determinados lugares em Floripa, até porque elas estão bem posicionadas no centro, tem próximo a Beira-Mar, que é uma zona nobre, por causa dos contatos que vieram delas, né? Então, isso é uma coisa que eu sou muito grata e honro, assim, as minhas parceiras de negócio. E elas são escolhidas a dedo, mesmo que lá no início de 2018 não tinha conhecimento de nada, a gente vai muito pela intuição também, né, Saio? A gente sabe onde a gente entra e que a gente é bem recebida, a gente sabe onde a gente não é excluída, onde a gente não é diminuída, independente do que a gente tem ali a oferecer. Então, eu sempre escolhi os meus lugares, né? E eu sempre escolhi, na verdade, não porque sou uma pessoa esperta, porque, na verdade, eu sempre escutei do meu pai e da minha mãe que antes de qualquer coisa eu tinha nome e sobrenome. Que é isso que eu, inclusive, ensino as gurias a fortalecer na mentoria. Antes de marca, CNPJ, produto, vocês têm nome e sobrenome. Façam valer esse nome e sobrenome aonde vocês pisarem, porque vocês estão honrando pai e mãe, né? Então, a gente precisa honrar toda essa ancestralidade que vem, que nos trouxe sobrenome. Então, vendedorinha de... Não sou vendedorinha, eu sou Crisago, e hoje, claro, vou trazendo nomenclaturas de coisas que eu fui conquistando, mas eu, desde o primeiro palco que eu subi em 2018 em Floripa, que eu não vendia nada, eu sempre dizia o meu nome e sobrenome. Então, isso é uma coisa que a gente precisa ter muito, porque é o que a Saio falou, vira e mexe a gente vai resbalar em alguma coisa, mas porque a gente não entendeu o valor que a gente tem, né? A gente olhou para alguém ali mais próspero ou mais bem-sucedido, aparentemente, e a gente se diminui. Não, eu tenho uma história, eu carrego a história de muitas mulheres da minha família que fizeram estar aqui. Então, eu preciso honrá-las. Então, sim, né? Então, o nome e sobrenome tem um peso muito forte. E, claro, depois a nossa marca. E aí, nós passamos a ser influenciadora da nossa própria marca. E, para finalizar, ter esse entendimento de evolução, né? As gurias completaram também 5 anos de marca, né? Sai agora em julho. E dão um novo passo. Elas vão dar uma revigorada na marca, porque a evolução dos negócios são assim da vida, né? Eu faço meus 6 anos em setembro da confraria e eu trago toda uma identidade nova, uma proposta para minha cliente diferenciada de luxo, de exclusividade, de eventos com muito diferencial na área da sexualidade, onde elas nunca vivenciaram nada. Então, assim, eu preciso estudar, né, como a Saio fala, estudar o mercado e trazer o meu diferencial. E não ficar me comparando, a fulana eu vi que está fazendo tal coisa, eu acho que eu também vou fazer. Se não faz sentido para mim, não faz. Né? E você olhar para o que a minha cliente está falando, está me pedindo, e trazer um atendimento diferenciado. E aí você se tornar o diferencial do seu negócio aonde você for, né? E não limitar mais local. Eu até arrisco a dizer, Saio, até porque as gurias estão aqui, uma está em São Paulo, outra está em Minas Gerais e tantas outras em outros estados. E eu me fortaleci tanto nesses últimos 2 anos fora de Florianópolis, que às vezes aqui eu digo que é minha casa de praia. Eu digo assim, que às vezes eu olho para as vizinhas aqui, eu falei, eu estou na minha casa de praia. Que elas me perguntam, a gente não te vê mais. Eu falei, eu estou em função das aulas, da mentoria e tal. Eu me sinto tão presente em outros lugares do Brasil, de fato, né? Porque para conhecer as meninas e conhecer o trabalho que eu realizo, eu preciso conhecer a cultura, que eu estou muito mais aqui como uma casa de praia, e que está sendo deliciosa, do que realmente preocupada em galgar, né? Porque os clientes que eu conquistei nos últimos 5 anos, eles estão comigo, eles vêm por indicação, e você fortalece a marca assim, né? Quando você vai desbravando novos horizontes. Claro. As pessoas parecem que vão validando, agora tem valor, tá atendendo fora de Floripa, alguma coisa do tipo. Enfim, quero te agradecer. Eu não sei se a Michelle ou a Ju tem alguma pergunta, alguma colocação para fazer aqui para você, mas quero te agradecer de coração mesmo pela tua disponibilidade. Dizer como professora e como empreendedora, você nasceu para dar aulas, então eu acho que você tem que investir nisso também, já te falei. Expor essa questão da consultoria de estilo e de posicionamento da marca, principalmente para mulheres maduras, tem tantas aí com gestão de sonhos e talentos congelados, né? E a gente pode incentivar pelo nosso exemplo. Certo? Ju e Mi, obrigada pela presença. Não sei se vocês querem perguntar ou falar alguma coisa. Oi, Cris. Olá, tudo bem, Sayonara? Boa noite, Juliana.
Boa noite, amor. Tudo bem, querido. Tudo bom. Pedi desculpas novamente que eu entrei atrasadinha. Estava correndo com as crianças no trânsito. Não, não corra, não corra. O trânsito em São Paulo é uma loucura. Sim. Mas só agradecer a aula de hoje. Gostei muito. Adorei seu Instagram, o Instagram de vocês duas. Realmente é o que a Cris sempre diz nas aulas, né? Pessoas se conectam com pessoas e pessoas compram de pessoas, né? Bem lindo mesmo o trabalho de vocês. E jovem, né? 5 anos e já com esse sucesso todo, é uma inspiração mesmo para quem está ouvindo vocês. É um trabalho árduo, mas É. leve, é leve. A gente tenta dar muita leveza. Eu acho que isso é o mais importante. Ter leveza. E divertido, né, Saio? Porque eu acompanho as gurias, elas, com as próprias dificuldades delas da tecnologia, elas aprendem, dão risada, elas se sofrem, mas no tempo assim, ó, elas estão ali lindas e plenas vivendo aquele momento, né? De novo, né, gurias, elas também tiveram grandes desafios no lado pessoal dos relacionamentos, e isso tudo também fortaleceu a marca, né? Elas não precisaram, claro, expor, mas elas trouxeram de alguma forma isso, fica muito claro. Se a gente for entender ali a parte que eu gosto da Entre Nós, é que cada coleção que elas realizam tem um nome, né, de mulheres importantes na nossa história. Olha que importante a gente olhar para isso, né, para a gente também trazer isso para o nosso trabalho, para os nossos workshops, para as nossas jornadas, nome de mulheres que representaram a nossa história, né, inclusive as nossas mulheres. Então é isso, o trabalho delas é muito mais que vender um acessório, tem uma história por trás, tem toda uma missão. Né? A escolha do nome, né, tem um significado, tem um conceito, é entre nós mulheres, né? Essa era a ideia, e entre os nós da vida das mulheres, entre nós que a gente precisa desamarrar ou nós que precisamos dar para finalizar ciclos, ou enfim. Então, os nós, né, do entre nós, ele é muito, muito relacionado a nós, mulheres, né? Então, toda coleção que a gente faz, ela é uma homenagem a mulheres. A gente já teve a coleção Mulheres do Brasil, já tivemos a coleção Marias, aí cada colar leva o nome de uma Maria, leva o nome de uma mulher. A gente já tivemos as deusas gregas, a gente já teve uma coleção, e daí, durante a coleção, a gente vai contando essas histórias. A gente teve a coleção inspirada no livro de crônicas da Marta Medeiros, né? Que foi Doidas e Santas. Então, a gente tem, assim, sempre uma forma de referendar as mulheres, né? Que a nossa, com quem a gente faz toda a nossa referência, né? Exatamente, e isso volta a dizer que a gente já tinha conversado, é o estudo e principalmente escutar a cliente, elas estão sempre atentas a esse movimento da cliente que está chegando, ou da cliente que fideliza, elas têm muitas clientes fidelizadas. Sim, muito. É você olhar para a sua cliente e estudar como que eu faço diferente. Imagina uma coleção com um nome, né, próprio, assim, próprio de uma coleção de Marias. Então, quantas Marias compraram colar ou quantas mulheres filhas de Marias compraram? Olha como a gente pode conectar num simples produto ou num simples serviço uma história de uma mulher, que para mim isso tem muita representatividade, né? Na realidade, esses nomes das próprias coleções, elas nos ajudam, facilitam a gente a contar histórias, né? Que é o que conecta, é o que a gente capta a atenção dessas mulheres, né? Agora elas vão virar tuas seguidoras, elas vão entender o que a gente está falando. Ah, que bom, vamos lá. Gurias, obrigada, vou encerrar aqui a gravação, obrigada, depois eu disponibilizo o link para vocês reverem, saio para ti também, para te olhar e divulgar aí para tuas clientes que desejarem, enfim, certo? Certo, gente, obrigada. Muito obrigada, viu, por todas presentes aqui na sala, muito obrigada. Obrigada. Até.